Olá, começa agora o nosso programa Bom Saber, com o nosso tema de hoje sobre o direito do trabalho. Super interessante, convido você a estar com a gente nesse programa que vai tirar muitas dúvidas a respeito da situação que você se encontra ou de alguém que você conhece. A palavra trabalho, ela deriva do latim. E até o século XIX, o trabalhador era tido como coisa, objeto ou mercadoria. Não era reconhecido como sujeito de direito. Com a Revolução Industrial e a descoberta da máquina a vapor, ocorreu a substituição da mão de obra humana pela máquina, ocorrendo a diminuição dos postos de trabalho. O direito do trabalho surge como forma de resistência à Revolução Industrial, por causa da exploração dos empregados em jornadas excessivas. Os primeiros movimentos organizados fizeram com que muitas regras na relação de emprego evoluíssem, alterando as condições de higiene, saúde e segurança do trabalhador. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje no nosso programa com o nosso advogado Luiz Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa com esse assunto que é muito extenso, mas nós vamos abordar aqui aquilo que é de mais urgente, aquilo que acontece mais no nosso meio, no cotidiano, não é isso? Isso. Agradeço o convite, Luciana. Espero que a gente consiga sanar algumas dúvidas do telespectador e, de certa forma, também pontuar aqui alguns direitos e deveres do empregado, né? Lembrando que o empregado não tem só direito, não, ele tem obrigações também. E aí a gente espera esclarecer algumas dessas situações cotidianas aqui da relação de emprego. Ótimo. E nesse bloco nós vamos falar sobre carteira de trabalho. Luiz Paulo, a carteira de trabalho, ela deve ser assinada quando? A carteira de trabalho deve ser assinada imediatamente ao início da prestação do serviço, né? Lembrando que o empregador ele tem 48 horas para fazer essas anotações e até para desmistificar aqui uma lenda, no contrato de experiência também é devido à assinatura da carteira de trabalho. Nos locais onde não é possível emitir a carteira de trabalho, é possível que se faça a prestação de serviço por 30 dias e, nesse prazo, o empregador tem um tempo para se deslocar até outro local para realizar a assinatura da carteira de trabalho. E ali proceder as anotações, data de admissão, valor do salário, dados do empregador, entre outros. Essa questão do contrato de experiência favorece o trabalhador ou não? Como que funciona esse contrato? O contrato de experiência, ele entra ali como uma espécie de um contrato por prazo determinado, né? O contrato de experiência ele é tido para o empregado, para verificar se ele se adapta à estrutura hierárquica da empresa e da empresa para ver se aquele empregado de fato ele tem o perfil do empregador. Por esse aspecto entendemos que o contrato de experiência ele é benéfico sim ao empregado, até porque se ele perceber que ele não tem o perfil daquela empresa, ele pode muito bem solicitar ali a sua demissão sem maiores transtornos na questão trabalhista. Porque a gente até percebe muitas vezes que o próprio empregado, ele não quer de imediato entregar a carteira de trabalho dele. Eu não sei se é um costume. Eles ficam com receio, né, de manchar a carteira. Mas não tem nenhum problema. Vai estar anotado que é um contrato de experiência. E aí é obrigatória a assinatura da carteira de trabalho também no contrato de experiência, mas a finalidade do contrato é justamente essa, para saber se o empregado tem o perfil da empresa, se ele vai se adaptar naquela empresa. Porque não tem nada pior que eu penso, assim, pelo menos na relação de emprego, você trabalhar numa empresa que você não gosta do que você faz. Então, eu acho que até para ter essa primeira sensação da empresa mesmo. Esse contrato de experiência, ele tem um prazo de 30 dias, 60, 90? Ele tem um prazo, o contrato de experiência tem um prazo máximo de 90 dias, né? Ele pode ser prorrogado por apenas uma vez. E lembrando que não necessariamente a prorrogação deve ser no mesmo prazo que ele foi contratado. Exemplo, vamos supor que ele foi contratado por 30 dias. Esse contrato de experiência pode ser prorrogado por mais uma vez por 60. Lembrando que não pode ultrapassar 90 dias da prorrogação desse contrato. Passando os 90 dias, é a carteira assinada. A carteira assinada desde o primeiro momento. Passando dos 90 dias... Tem que ter a carteira assinada, sim. E o contrato de trabalho também. Isso. Passando os 90 dias, aí o contrato deixa de ser por prazo determinado para ser por prazo indeterminado. O efeito disso na prática muito perceptível, por exemplo, o recebimento do seguro-desemprego. Entendeu? Então, assim, se meu contrato passa de prazo determinado para indeterminado, eu posso receber o seguro. Lembrando que o seguro tem regras próprias para recebimento, que a gente vai falar
mais adiante. adiante aí no programa. Ok. Quando a carteira é assinada com valor superior ao empregado, aquilo que ele recebe, é comum isso? Tem alguma penalidade? Como que... Lembrando, Luciana, que é o seguinte, a carteira de trabalho tem que ser assinada com o valor que o empregado recebe, né? Então, se a carteira é assinada com o valor X, o empregado recebe isso, está incorreto do ponto de vista trabalhista. Se o empregado vislumbrar que ele tem um prejuízo, posteriormente ele pode acionar a Justiça do Trabalho e reaver essa diferença que não foi paga para ele. Ok. Quando o empregado recebe somente comissão, como que fica a questão do direito dele? A Constituição assegura ao trabalhador a percepção de, no mínimo, um salário mínimo. Então, vamos supor que eu seja um comissionista puro, que eu receba só comissão, ou seja, eu recebo por produção. Ainda assim, se eu não conseguir a meta, eu tenho assegurado para o comissionista, no mínimo, um salário mínimo. Então, se eu não conseguir lá atingir minha meta, eu não posso receber menos de um salário mínimo. Se eu conseguir superar a meta, obviamente eu vou receber a mais, até em atendimento à questão da norma mais benéfica para a situação mais favorável para o empregado. Entendi. Nessa questão da comissão, querendo ou não, tem que ter a carteira assinada. Sim, sempre. Tem que ter a carteira assinada com o valor mínimo do salário. A carteira ela pode vir estipulada, por exemplo, por hora. Horas trabalhar, eu recebo lá R$3 por hora. Contudo, no final do mês, se eu não conseguir atingir a meta, eu vou ter assegurado no mínimo um salário mínimo, porque ninguém pode perceber mais que um salário mínimo na relação de emprego aí. Entendi. Em qual situação o empregador pode descontar do salário do empregado? Os descontos são chamados os descontos legais, né? Então, assim, os descontos legais nós temos o desconto previdenciário, nós temos imposto de renda, nós temos a questão das próprias faltas injustificadas. Então, todos esses descontos legais é possível, contribuição sindical, entre outros. Então, fora isso? Fora isso, não pode, né? Não pode haver desconto. Não pode haver descontos, então tem que ser ou desconto que esteja previsto em convenção coletiva ou no contrato de trabalho, mas desde que previamente acordado entre as partes. Não pode ter lá os descontos surpresas, né? Por exemplo, se um funcionário quebra um objeto, desconta no salário, vai ter que pagar. Isso é ilegal, né? Porque não existe isso. Isso aí, dependendo da atividade, quebrar um objeto está até dentro do risco da atividade, né? Então, por exemplo, nós temos aí a pessoa que trabalha em caixas de supermercado, caixas de casas lotéricas, etc. Essas pessoas têm nas suas convenções assegurado o quebra de caixa, né? Então, se por exemplo, faltou ali um valor X no final do dia, tem aquele quebra de caixa justamente para assegurar que ela não vai sair do bolso dela aquela indenização para o empregador. Entendi. Ok. O nosso primeiro bloco fica por aqui. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre direito do trabalho. Não saia daí. Na Clínica Med Maria você tem um atendimento diferenciado com instalações modernas e confortáveis, além de contar com profissionais de diversas áreas da saúde. Doutora Alexandra Brasil, pediatra e dermatologista. Doutora Patrícia Almeida Tanuri, nutricionista clínica. Doutora Rafaela Scherrer, cirurgiã dentista e endodontista. Doutor Juliano Fonseca de Oliveira, fisioterapeuta. Doutor Marco Antônio Vieira, endocrinologista. Nosso dever, cuidar de você. Oi, tudo bom? Dá pra fazer faculdade e cuidar do pequeno? Não sobra tempo e o orçamento aperta, né? Ah, mas com a Unopar, agora dá. Olha só, a Unopar é a líder EAD no Brasil com o dobro de alunos da segunda colocada. É a única com aulas presenciais transmitidas ao vivo e tem cursos de graduação a partir de R$ 149. E é um futuro melhor pra esse carinha aqui, né? Sem dúvida. Viu só? Com a Unopar, seu diploma agora dá. Zico Pneus, toda linha de pneus nacionais e importados. Contamos também com 2 alinhamentos computadorizados e serviços de suspensão em geral. Para melhor servi-lo, Zico Pneus. Bodão Rural, um lugar feito para o homem do campo. Nossa prioridade é um excelente atendimento e sua satisfação. Temos ferramentas, rações, produtos veterinários, tudo para seu animal de estimação e muito mais. Venha nos visitar, venha tomar um café com a gente.
Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoy tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoy, onde seu bolso não dói. Casa Jamil, representante oficial da marca Maqueta. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. Tradição em preços baixos. Na Ciclodias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Entrega e montagem imediata. Você está construindo ou reformando? Procure a Casa Nova Material de Construção. Lá você será muito bem atendido. Temos entrega rápida e aqui o preço é baixo de verdade. Variedades em acabamentos, pisos e porcelanatos em pronta entrega. Tinta Souvenir Self-Color, ferragens em geral e muito mais. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. O bairro São Mateus já é considerado o melhor bairro de Araçuaí. Veja por quê. Está localizado em uma área plana. As ruas são todas asfaltadas. Já conta com água encanada e iluminação pública. Galeria pluvial instalada para escoamento das águas das chuvas. O esgoto é encanado e sofre um tratamento antes de ser lançado na rede da Copasa. Plantão de vendas, todos os domingos de manhã. Promoção Autoescola Martins. Comece 2017 com sua CNH na mão. Faça seu curso de legislação em apenas 8 dias. De volta com o nosso programa Bom Saber, com o nosso tema de hoje, Direito do Trabalho. E nesse momento nós vamos falar sobre jornada de trabalho, não é isso, Luiz? Isso. Em questão da jornada de trabalho, são 8 horas. Há uma possibilidade de mudança? Houve uns rumores de que ia aumentar essas horas. Como que ficou essa situação? Só para esclarecer para a gente. Bem, Luciana, atualmente a jornada padrão, né, que é a jornada máxima, são 8 horas diárias e 44 horas semanais. Lembrando que algumas categorias, até pela peculiaridade da profissão, elas podem ter essa hora majorada ou diminuída. Como é o caso também, por exemplo, da jornada 12/36, que é muito comum em hospitais, em área de segurança. Então é muito comum hoje você vai lá, tem um enfermeiro atendendo hoje no hospital, amanhã já é outro, porque é da própria peculiaridade da profissão. Segurança, principalmente segurança, profissionais de portaria de prédios, então eles têm muito essa jornada 12/36. Quanto a essa questão da majoração da jornada para 12 horas, tem simplesmente um projeto de lei no Senado, no Congresso Nacional, e aí será votada ainda, mas atualmente a jornada é 8 horas diária ou 44 semanal. Exceto aquelas profissões que já pedem, né? Que já tem essas questões mesmo de 12/36. Isso. Lembrando que a jornada só pode ser alterada mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, né? Porque é uma questão que visa a proteção da saúde do trabalhador. Então, a legislação, ela entende que uma jornada muito excessiva também não é benéfica ao trabalhador. Sim. Mas tem situações, dependendo até mesmo da demanda do serviço, que aí é possível que se altere essa jornada de trabalho. Ok. Quanto aos feriados, acontece muito o trabalhador, em dia de feriado está lá. Como que funciona o direito dele nesse dia? Aí eu vou até fazer uma contribuição aqui mais na pergunta, que é o seguinte: não só o feriado, mas o domingo também trabalhado, não compensado, ele deve ser pago em dobro. Ou seja, às vezes a pessoa trabalhando no domingo e não compensa esse dia durante a semana. Então, ela deve receber esse dia em dobro. Lembrando que o descanso semanal remunerado, que é o dia de folga, ele deve ser preferencialmente aos domingos e não exclusivamente.
Então, não necessariamente a pessoa vai trabalhar no domingo e vai receber a mais por isso, desde que ela não compense esse dia em outro dia da semana. Então, se o empregado trabalhar no domingo, ele tem que ser compensado, essa compensação ela tem que ser a mais, dobrada. Não, aí ela pode ser, se ele trabalhar no domingo ou feriado, deve haver a compensação de um dia na semana. Então, ou receber em dobro. Então, não existe nenhuma ilegalidade você trabalhar no domingo e compensar na segunda, terça ou quarta. Tem que ser compensado, tem que ter um dia de folga na semana. Se não tiver essa compensação, ele deve receber em dobro, tanto domingo quanto feriado. Isso aí pode ser negociado, né? Perfeitamente negociado com o empregador, até porque tem situações também que às vezes o empregador ele vai conseguir oferir um lucro maior na atividade dele no domingo. Sim. Então, para ele é interessante que o funcionário dele trabalhe no domingo e folgue, por exemplo, na segunda. Sim. Isso é muito comum, por exemplo, em bares, restaurantes, que às vezes... Supermercados, que às vezes o movimento aumenta no domingo e durante a semana nem é tão expressivo assim. Uhum. Quanto à questão das férias, é o patrão quem decide o dia que o empregado vai tirar as férias ou eu tenho a liberdade de falar, eu quero tirar férias tal mês? Sim. Posso exigir isso? Não, aí quem decide o dia das férias é o empregador, né? O empregador tem, na relação de trabalho, de emprego ali, ele tem o chamado poder de comando, é o poder diretivo. Então, é seu patrão que decide lá quanto você vai ganhar, é ele que decide o horário que você vai trabalhar e é ele que decide também os dias que você vai tirar férias. Porque tudo isso é dentro de um contexto que visa os interesses da empresa. Lembrando que as férias não podem ser usufruídas acima de 2 anos depois da contratação. Ou seja, 12 meses depois que eu tiver adquirido o direito das férias, eu tenho que tirar essas férias necessariamente em 12 meses após que eu tiver adquirido, sob pena de eu receber em dobro. Então, se eu não tirar as férias em 2 anos, eu tenho o direito de recebê-las em dobro, da forma dobrada. Entendi. Eu posso vender minhas férias? Como que funciona isso? Tiro uma parte, vendo a outra, ou vendo tudo, o que acontece? Ainda mais em épocas de crise, né? Tem muita gente querendo vender as férias ainda. Sim, eu posso vender as férias, eu posso vender um terço das minhas férias, que corresponde a 10 dias. Então, eu posso vendê-las, obviamente, desde que seja interesse, nesse caso da venda, principalmente do empregado. Porque às vezes eu não tenho interesse de vender minhas férias, porque as férias é tido como um período de descanso. Sim. Então, às vezes eu preciso fazer uma viagem, preciso visitar uns parentes lá em Belo Horizonte, São Paulo, então eu preciso de 30 dias de férias. Então, eu posso vender 10 dias dessas férias, lembrando também que as férias elas podem ser fracionadas, desde que não seja por um período inferior a 10 dias. Então, eu posso vender essas férias e, além disso, elas podem ser fracionadas também. Só não podem ser fracionadas as férias dos menores de 18 e dos que têm acima de 50 anos. Não pode, tem que ser completo. Tem que ser período integral, gozo integral das férias. Boa dica, gente, eu não sabia. Muita regra, né? Muita regrinha. O direito de trabalho é isso aí, é muita regra, muito prazo, muitas peculiaridades cada caso. Às vezes a gente vê que acontece muito, Luiz Paulo, eu tiro 15 dias em dezembro, em janeiro ou fevereiro eu vou tirar os outros 15 dias. Isso é contra a lei, não pode? Não, aí pode. Eu posso fracioná-las, né? Eu só não posso fracioná-las por período inferior a 10. Exemplo, eu tiro 25 e 5. Porque as férias é justamente, o sentido dela é justamente esse, que eu tenho um período de descanso. Então, 5 dias, às vezes, não tem como nem eu planejar nada para fazer. Não tem como eu descansar. 5 dias. Elas podem ser fracionadas por período não inferior a 10 dias. Uhum. E o menor de 18 ou acima de 50 não pode fracionar. Não pode fracionar. Quando que se configura o trabalho noturno? Nós vamos falar agora sobre essa questão do adicional. Explica para a gente, Luiz Paulo. Quando se configura e como que se dá aí o adicional noturno em relação aos seus direitos? Isso. O adicional noturno, ele é devido para o trabalhador urbano no período das 22 horas, 10 horas da noite às 5 horas da manhã. Então, se eu trabalho nesse horário, eu tenho que ter um acréscimo de 20% da minha hora trabalhada. Lembrando que a hora noturna do trabalhador urbano, ela é computada como 52 minutos e 30 segundos, diferente da hora convencional, que são 60 minutos. Fora isso, tem a questão do adicional noturno do trabalhador rural, do empregado rural, que aí o empregado rural ele recebe 25% de adicional noturno. Aí tem o empregado rural da pecuária e tem o empregado rural da agricultura. O da pecuária é devido adicional
de 8 às 4 e da agricultura de 9 da noite às 5 horas da manhã. Só fazendo uma informação aqui, Luciana, o trabalhador urbano, ele tem essa questão da redução da hora, que chama hora fixa na prática. Então, a hora do trabalhador urbano noturna é computada como 50 minutos e 30 segundos. O trabalhador rural não tem essa benesse. Contudo, ele tem uma hora a mais de adicional noturno para computar. Ok. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. No próximo nós vamos falar sobre o seguro-desemprego e FGTS. Você não pode perder, não saia daí. Já já a gente volta. Há 20 anos no mercado, a Asa Leste proporciona melhor qualidade de vida aos seus consumidores, oferecendo produtos de excelente qualidade e preços diferenciados. Atenta às necessidades da vida moderna, a Asa Leste investe continuamente em tecnologia e inovação, na busca por produtos mais práticos e eficientes, visando superar as expectativas das consumidoras mais exigentes e sempre atendendo às normas e exigências do mercado. Asa Leste Produtos de Limpeza. Há 20 anos levando a essência da natureza para a sua casa. Alegria, sabor e diversão a qualquer hora, em qualquer estação. Um amigo do lado, um abraço apertado, um sorvete que é tudo de bom. Sorvete amigo, eu quero agora. Amizade verdadeira é pra toda hora. Chama a Ana, chama a Flávia, chama o Bruno, chama toda a galera, chama todo mundo. Sorvete amigo é tudo de bom. 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 É tudo de bom. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Sua casa merece o melhor. Na Samavi, você encontra dormitórios, salas de jantar, quartos, colchões e decorações com excelente qualidade e design exclusivo. Desenvolvemos o seu projeto, criando o ambiente que você precisa. Samavi, móveis e decorações, Rua Dom Serafim, 16. Na Ótica da Fábrica você encontra óculos de sol, de grau, armações. Temos várias marcas e modelos como Ray-Ban, Vogue, crediário próprio em até 5 vezes e no cartão em 10 vezes. Modelos como Empório Armani e Coach. Tudo com qualidade e preço baixo. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. Além de tintas com uma infinidade de cores através de sistema computadorizado. Marmoraria Araçuaí, 3731-2843. Dr. Rosélio Lamego Borges, cirurgião dentista, especialista em endodontia, implantes dentários, clínica geral, odontologia estética. Cuide bem do seu sorriso. Agende uma avaliação. Padaria Gabriela. Deliciosas combinações com mesa farta todos os dias, a partir das 13 horas. Pedidos de bolos para casamento e aniversários. Venha se deliciar. Padaria Gabriela. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você.
De volta com o nosso programa, com o nosso assunto de hoje, para você que está chegando agora, é sobre o direito do trabalho. E nosso assunto de agora é sobre o seguro-desemprego e o FGTS. Luiz Paulo, existem 2 tipos de demissão. Explica para a gente como que é isso aí. Basicamente, Luciana, assim, tem outros, assim, a demissão por justa causa, etc., mas essas não são muito comuns. Tem a demissão que é o funcionário ele é demitido, né, que a gente chama de dispensa imotivada, e tem aquele tipo de demissão que é o empregado que pede conta, né, que ele literalmente para sair da empresa. Então, e aí o que altera isso é a questão dos direitos, né? Quando o empregado ele é demitido, ele tem um rol de direitos. Quando ele pede conta, ele não tem direito a determinadas parcelas. Dentre elas, aqui é possível destacar o fundo de garantia, que ele não consegue levantar acrescido da multa de 40%, e também o seguro-desemprego. Outra coisa que na prática poucas pessoas sabem é que tanto o empregado quanto o empregador são obrigados a conceder o aviso prévio. Então, se eu, empregado, eu peço para sair da empresa e não cumpro o aviso, o empregador pode descontar esse aviso das minhas parcelas rescisórias. Então, por exemplo, se eu tenho lá umas férias vencidas no 13º, o empregador pode compensar essas parcelas do aviso que eu não cumpri quando eu pedi demissão da empresa. Então existe essa diferença. Se eu peço demissão, eu não tenho direito a levantar o fundo de garantia, o seguro-desemprego, e também eu sou obrigado a cumprir o aviso, né? Se eu não cumprir, o empregador ele pode descontar esse aviso das minhas parcelas rescisórias. Ok. Quem tem direito ao FGTS? Em suma, quem tem direito ao FGTS é o trabalhador que tem carteira assinada, né? Então, aqui a gente vai ampliar o leque, é o trabalhador urbano, é o trabalhador rural, é o empregado doméstico, todos esses empregados que têm atletas profissionais, né? Então, o jogador de futebol também tem direito. Então, todos aqueles profissionais que têm carteira assinada têm direito ao fundo de garantia. Lembrando que o fundo de garantia é recolhido 8% do salário do empregado, e o fundo de garantia é como se fosse uma poupança forçada, né? Mês a mês o empregador vai recolhendo, então no ato da rescisão eu tenho direito a fazer o levantamento dessas parcelas. Obviamente, desde que eu tenha sido demitido da empresa para fazer jus ao levantamento. Em quais casos o empregado ele pode retirar FGTS? Tem algumas ressalvas na lei agora, né? Isso. Então, assim, o caso clássico é o caso da demissão. Isso. Demissão imotivada, quando o empregador demite o funcionário. Fora isso, a lei do fundo de garantia, ela traça algumas outras situações que é possível levantar. Dentre elas, é possível destacar a aposentadoria, em casos de doenças graves, por exemplo, como o portador do HIV, o câncer. Em caso de desastre natural, é muito comum, às vezes, você vê na televisão em uma enchente, a cidade X teve uma enchente, o governo libera o fundo de garantia. Então, esses casos é possível. Financiamento da casa própria também é possível você levantar o fundo de garantia. E também se eu ficar 3 anos sem movimentar a minha conta de fundo de garantia. Então, se eu ficar 3 anos desempregado e eu tiver dinheiro retido de fundo de garantia, é possível realizar o levantamento dessa parcela. Com essas novas mudanças que está acontecendo agora, eu não sei se ainda foi concluída a questão do FGTS para pagar dívidas. É isso, tem essa possibilidade ainda de usar o FGTS para quitar eventuais dívidas. Isso no momento de crise. E o FGTS, o que a gente tem visto é que ele tem sido uma parcela muito flexível, né? Então, quando tem algum tipo de problema de economia, de problemas sociais, tem se usado o FGTS para preencher essa lacuna. Contudo, trata-se ainda de um projeto de lei, então, basicamente, as situações que podem levantar o FGTS foi essa que a gente acabou de falar aí. Por enquanto, ainda só nesses casos. Só nesses rolos aí. Tem uma outra situação que está prevista em lei, mas situações mais específicas, peculiares, que no cotidiano a gente não costuma utilizar muito. Mas nesses casos aí, principalmente hoje muito utilizado no financiamento da casa própria, né? Todo mundo aí com sonho de adquirir a casa própria, o FGTS tem sido uma boa salvaguarda para concretizar esse sonho aí. Quanto ao seguro-desemprego, a partir de quanto tempo de trabalho o empregado tem direito a esse benefício? Ele entrou na empresa, a partir de quanto tempo que ele pode? Isso. O seguro-desemprego recentemente já teve algumas alterações na legislação, né?
Antigamente bastava que eu trabalhasse 6 meses que eu teria direito. Sim. Infelizmente, algumas pessoas utilizavam isso até de forma contorcida, né? Distorcia a finalidade do benefício, porque a pessoa trabalhava numa empresa 6 meses, forçava ali uma demissão recebia o seguro, depois procurava outro emprego, etc. Atualmente, a primeira entrada que eu dou no seguro, eu tenho que ter trabalhado 12 meses, a segunda 9 e a partir da terceira em diante 6 meses. Lembrando, Ciana, que esses 12 meses da primeira, ele tem que ser trabalhado num período de 18, ou seja, poucas pessoas às vezes sabem disso, né? Então, às vezes, se eu trabalhei 7 meses na empresa, eu nunca dei entrada no seguro-desemprego. Então, teoricamente, eu não tenho direito, porque eu precisaria de 12. Só que se eu trabalhar mais 7 em outra, eu trabalhei se eu tivesse trabalhado esses 2 lapsos de 7 e 7 dentro de 18 meses, eu tenho direito. Mesmo sendo empresas diferentes? Mesmo sendo empresas diferentes, empregadores diferentes. Porque aí é contado 12 meses de trabalho num período de 18. Sim. Então, se eu fizer esses 12 meses dentro de um período de 18 meses, eu faço o jus. Assim como a segunda parcela também. A segunda parcela que eu tenho que ter trabalhado 9 meses, eu preciso ter trabalhado esses 9 dentro de um período de 12 meses. Então, se eu tiver trabalhado 9 meses, ainda que em empresas diferentes, num período de 1 ano, eu tenho direito ao seguro-desemprego também na segunda entrada. Ok, interessante. A gente fica aqui nesse bloco, daqui a pouco a gente volta falando sobre os direitos da gestante. É muito interessante, muito bom, você não pode perder. Daqui a pouquinho a gente volta. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. A Madeirarte tem tudo o que você precisa em madeiras, telhas, portas, janelas, ferragens e móveis planejados para sua casa. Há 8 anos oferecendo produtos com alto padrão de qualidade que garantem maior valor ao seu projeto, da estrutura ao acabamento e planejando móveis confortáveis e versáteis de acordo com sua necessidade e seus sonhos. Vai construir, reformar ou mobiliar a sua casa ou empresa? Faça-nos uma visita. Teremos total satisfação em lhe atender. Madeirarte, qualidade e compromisso com você. Zico Material de Construção. Aqui você encontra um bom atendimento, preço baixo e rapidez na entrega. No pagamento à vista, você ganha desconto. Também parcelamos no cheque, no cartão e no boleto bancário. Trabalhamos com a máquina oficial da Souvenir, Selfie Color. Faça seu último orçamento aqui e compare. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Desde 2001, a Vidros e Cia inova e revoluciona a cidade de Araçuaí e região com seus produtos de qualidade. Vidros temperados, portas e armários laqueados em várias cores, janelas e portões de alumínio, sacadas e guarda-corpo. Agora, com uma grande novidade, oferece serviços com aço inox. A segurança de sua família e seu patrimônio é coisa séria. A JHM vende e instala cercas elétricas, câmeras, interfones e portões eletrônicos em Araçuaí e região. JHM Equipamentos de Segurança. Supermercado Fonseca, um supermercado completo que traz para você produtos de qualidade, alimentícios, bebidas em geral, utensílios diversos, tudo com preços muito baixos. São baixos mesmo. Venha para o Supermercado Fonseca e confira. Prodate, serviços de topografia, regularização de imóvel rural, urbano e projetos arquitetônicos com qualidade e eficiência são com a equipe da Prodate. No Laboratório São Lucas, você faz os seus exames com conforto e um atendimento diferenciado. Contamos com equipamentos de última geração, totalmente automatizados. Rua Doutor Túlio Chilho, 167 Centro. Fone 3731-3011. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores basta nos ligar.
Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Odontologia e Medicina, um espaço feito para cuidar da sua saúde. Dr. Samir, cirurgião geral e do aparelho digestivo, colonoscopia, endoscopia e cirurgia bariátrica. Doutora Tatiana Brenner, ortodontista, especialista em aparelhos fixos e removíveis em adultos e crianças. Doutora Maristane, endodontista, tratamento de canal, disfunções temporomandibulares e dor orofacial. Doutor Edson, implantodontista, especialista em implantes dentários e clínico geral. De volta com o nosso programa, o nosso assunto de agora é sobre os direitos da gestante. Luiz Paulo, a partir de que momento que a gestante ela não pode ser demitida? Bem, Luciana, a gestante ela não pode ser demitida a partir da confirmação da gravidez, né? É claro, né? E aí tem critérios técnicos, científicos para saber quando é que a mulher está grávida, mas em resumo é a partir da confirmação da gravidez. Então, a partir da confirmação, ela não pode ser demitida. Lembrando que recentemente também, não tão recente, mas teve alteração na legislação, que antigamente se a mulher ela ficasse grávida nos contratos por prazo determinado, ela podia ser demitida. Um exemplo clássico disso seria o contrato de experiência. Então, se a mulher ficasse grávida durante o contrato de experiência, ela não tinha direito à estabilidade, à garantia de emprego. Contudo, com a alteração na legislação, para ter um entendimento jurisprudencial, ainda que seja nos contratos por prazos determinados, se a mulher ficar grávida, ela não pode ser demitida. E que engloba naturalmente o contrato de experiência. Então, se a mulher ficar grávida nos contratos de experiência, ela não pode ser demitida. Né? Ela tem direito à garantia do emprego. Mulheres demitidas após estarem grávidas, por exemplo, depois que ela foi demitida, ela descobriu que ela estava grávida. Ela pode ser readmitida? Sim. Como funciona isso aí? Isso, ela pode ser readmitida, inclusive ela deve ser readmitida se as condições do serviço permitir que ela, enquanto grávida, exerça a sua função, né? Então, é muito bom também a gente traçar uma diferença aqui. As pessoas confundem muito isso na prática, estabilidade e licença maternidade. A estabilidade no emprego, que é a garantia no emprego, a gestante ela tem direito até 5 meses após o parto. Então, se teve o parto, você não pode ser demitida nos próximos 5 meses. É uma estabilidade ou garantia no emprego que você tem. A licença maternidade é de 120 dias. A licença maternidade geralmente é concedida 28 dias antes do parto e termina 92 dias após, o que somando os prazos aí dá 120 dias. Então, ela tem o direito de ser readmitida no emprego, sim, a gestante, ainda que o empregador não tivesse ciência que ela estivesse grávida. Se a gravidez, se a concepção foi adquirida durante a prestação de serviço, ela tem o direito de ser readmitida, sob pena do empregador não fizer, ter que indenizar ela por todo esse período até 5 meses após o parto, computando inclusive férias proporcionais, todos os direitos de trabalho, 13º, etc. Esses 120 dias, eles são remunerados? Isso, é os 120 dias remunerados. Via de regra, quem paga esse salário é o INSS. Então, na prática, funciona assim, o empregador paga e o INSS restitui o empregador. Mas isso não afeta a questão prática do trabalhador, não. Sim. Que se ele recebe em conta, ele vai continuar recebendo em conta, mas ela tem direito, esses 120 dias que ela fica lá para amamentar, para cuidar do recém-nascido, ela tem o direito de perceber o salário normalmente. E esse direito é válido para os pais adotivos? Sim, é válido também. Outra alteração na legislação que tivemos, salvo engano, em 2013, teve essa alteração, que até então tinha uma dúvida, era uma concessão jurisprudencial, alguns juízes concediam, outros não, mas aí veio uma lei para estabelecer a situação. Os pais adotivos também têm direito à licença maternidade e o salário maternidade. Esses 120 dias? Esses 120 dias também. E aqui, Luciana, vamos problematizar um pouquinho a questão aqui, porque a licença maternidade na CLT, na consideração das leis do trabalho, ela está dentro de um capítulo de proteção ao salário da mulher.
Então, a licença maternidade, por exemplo, ela é assegurada para a mulher, porque o homem tem direito a 5 dias da licença paternidade, né? Então, problematizando a situação. E, por exemplo, um casal faz a adoção de um filho e aí a mulher venha, por exemplo, a falecer ou adoecer, que não tenha condições de cuidar daquela criança. Então, já existe uma construção jurisprudencial que essa licença paternidade, no caso, seria estendida ao pai, tendo em vista a impossibilidade da mulher de cuidar da criança. Então, mesmo ainda que sejam pais adotivos, dependendo da circunstância, essa licença maternidade pode ser estendida ao homem, ao pai da criança. Ok. Mulheres que trabalham como autônomas ou donas de casa e contribuem com a Previdência, elas podem também utilizar desse benefício? Sim, inclusive um dos principais sentidos de você contribuir é justamente se ver resguardado nesses momentos, né? Então, além disso, tem outros benefícios previdenciários. Contudo, na situação da contribuinte, aí, quem vamos destinar aqui contribuinte avulsa, ela tem uma particularidade. A empregada que tem a carteira assinada, ela não tem tempo de carência. Então, se a mulher entrou no emprego hoje, daqui a um mês ela ficou grávida, ela já tem direito à licença maternidade normalmente. Sim. A doméstica, que é um caso que é clássico que a gente está dando aqui, ela tem que ter um período de carência de 10 meses de contribuição. Então, não é instantâneo a concessão do benefício. Tem que ter um tempo X de contribuição. Isso. Até porque é o seguinte, ficaria óbvio, por exemplo, a pessoa está grávida, então ela não está contribuindo. Quando chegasse no 8º mês de gravidez, ela ia começar a contribuir para no 9º mês ela já começar a receber. Então, a lei, atualmente, ela tem essa interpretação, até porque 10 meses seria o prazo, por exemplo, que a pessoa nem sabia que ela estava grávida. Sim. Mesmo assim, ela estava contribuindo. Então, a gestante doméstica que contribui de forma avulsa, ela tem que ter esse período de carência de contribuição de 10 meses. Entendi. Ok, nós vamos para um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre direito do trabalho. Não saia daí. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. Venha para a Serralheria Padrão e encontre aqui tudo em estruturas metálicas, calhas, rufos, portões, portas, janelas, lixeiras, grades e muito mais. Trabalhamos com crediário próprio e aceitamos cartão de crédito. Orçamento em domicílio sem custo. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. Casa das Embalagens, o cantinho mais doce de Araçuaí. Artigos para festa, confeitaria, sorveteria e embalagens em geral. Rua Doutor Túlio Hostilho, 693, Centro. Telefone 3731-2038. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí e região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 333731-2204. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabe no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade ao nosso papel. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais.
Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Açuaí região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Cip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 4221. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. De volta com o nosso programa, Bom Saber. E já para finalizar esse momento, espero que nós tiramos todas as suas dúvidas. Se você ainda estiver alguma dúvida, mande sua pergunta sobre o nosso canal, que vai estar aqui no visor. Você pode enviar para a gente sua pergunta e a gente encaminha para o Luiz Paulo. Pode ser assim, né, Luiz Paulo? Alguma coisa que ainda não ficou claro aqui. Luiz Paulo, muito obrigado pela sua participação no programa Bom Saber, mais um programa. Sei que eu posso contar com você sempre. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade e precisando, estamos sempre à disposição. E você que tem a sua dúvida, pode enviar, que assim que possível a gente vai responder. É claro que o tempo é curto, né, Luciana? Não tem como também a gente sanar todas as dúvidas, verdade, até porque as relações são muito dinâmicas, né, e das mais variadas possíveis. Então, se você tiver sua dúvida, pode enviar, que a gente com certeza vai estar dando uma atenção especial aí. O recado que a gente deixa aqui é que empregador pague os direitos do trabalhador, do seu empregado, quite as suas obrigações, até porque você observando os direitos do empregado, você vai ter um funcionário feliz na empresa ali, satisfeito, e certamente ele vai produzir muito mais, né? E para o empregado, o recado que a gente deixa é que empregado não seja um empregado engessado, né? Tenha a sensibilidade de perceber a demanda da empresa ali, contribua para a empresa e, como empregado, como pessoa, preste um serviço de excelência, porque certamente você vai estar contribuindo para a empresa, você vai ter até know-how para você pedir ali um aumento de salário, né? Verdade. E certamente o seu patrão, o empregador, vai estar vendo também seu desempenho ali, o que te assegurará futuramente, quem sabe, até exercer um cargo de chefia e de liderança dentro da empresa aí. Então, é uma relação que, como qualquer outra relação, tem direitos e obrigações, e o que a gente espera é que seja feito da forma mais harmônica possível, porque quem lucra com isso, pura e simplesmente, certamente é a empresa, né? Então, é esse o recado que a gente deixa aqui, e estamos sempre à disposição aí para sanar eventuais dúvidas. Ok, muito obrigado. Espectador, fique com Deus, até o nosso próximo programa, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.